Olá, sejam bem-vindos à disciplina Fisiologia Vegetal aqui do campus Rio Pomba do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito dos efeitos hormonais, né? Nós vamos dar início à conversa a respeito dos hormônios vegetais. Mas para isso a gente precisa conversar um pouco a respeito da modulação do desenvolvimento e das respostas ao ambiente das plantas. Como a gente está vendo nesse slide aqui do lado, a planta ela pode responder, ela por vezes tem que responder, e existem plantas que respondem muito rápido ao ambiente, né? Um exemplo são as plantas dormideiras, né? E as outras plantas que possuem um movimento rápido em resposta a um estímulo ambiental, e também as plantas que ao longo do seu ciclo de vida vão respondendo ao ambiente e modificando completamente a sua arquitetura em função disso. Né? Mas como é que funciona essa resposta? Né? Então, para a gente começar a tratar a questão dos hormônios, a gente precisa entender como é que a planta trabalha, como é que isso acontece, né, dentro desse organismo. Para a gente poder ir para falar especificamente dos principais hormônios, nós não vamos falar de todos, né, mas para a gente saber o que a gente pode esperar, né, e quais são as características comuns em todos esses hormônios que nós vamos falar. Uma primeira coisa que a gente vai falar a respeito da resposta hormonal é que existe uma série de etapas que vão acontecer, uma série de elementos, né, que participam de todo esse processo de resposta das plantas ao ambiente. Né? Então, nesse slide, né, que assim como todos os slides dessa apresentação foram retirados do livro do Teis, né, que é um livro excelente, que eu recomendo a aquisição, são elementos que participam da resposta ambiental da planta. Então, qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é um sinal ambiental, um sinal de desenvolvimento, que pode ser luz, temperatura, contato, nutriente, etapas de desenvolvimento. Né? Esse sinal vai ser percebido por um receptor, que vai ser um receptor de membrana, um receptor quinase, um receptor acoplado à proteína G, um canal iônico. Né? E esse receptor vai desencadear uma rota de transdução de sinal. Essa rota de transdução de sinal, existem as mais variadas rotas de transdução de sinal. Mas o que é essa rota de transdução de sinal? Lembra que esse receptor vai ser, por exemplo, uma proteína de membrana. Como é que o resto da célula toda vai ficar sabendo que existe um sinal por qual é necessária uma resposta? Vai ser justamente pela rota da transdução de sinal, que vai primeiro amplificar esse sinal, né, fazendo com que esse sinal seja percebido por toda a célula, e principalmente vai fazer com que esse sinal chegue ao local, né, ao gene, à enzima, à proteína, que vai dar a resposta à alteração ambiental. Então essa transdução de sinal vai desencadear uma transmissão de sinal, de um transporte de hormônio, uma sinalização elétrica, e isso vai finalizar com a resposta da planta, né, com a transcrição de novos genes, né, ou com a modificação da atividade de proteínas que já foram traduzidas anteriormente, ou com a reorganização do citoesqueleto, ou com a ativação e desativação enzimática. Uma vez que a resposta tenha sido dada, esse sinal vai ser atenuado pela degradação do seu fator receptor, né, pela homeostase iônica, pela ocupação dos receptores, enfim. Tudo isso vai levar a planta a estar apta novamente a responder a esse sinal. Então a gente percebe que existe uma cadeia de eventos que leva a planta a responder a um determinado fator ambiental. Né? E dentre esses fatores que a gente falou da transmissão de sinal, que é justamente o assunto que nós vamos tratar nessas duas aulas que restam, que são as questões do hormônio. Mas como é que essa questão do hormônio funciona? Bom, o hormônio ele é, né, um composto químico produzido pela planta ou produzido por um micro-organismo que em concentrações muito, muito reduzidas são capazes de modular, modificar e transformar, né, o funcionamento de uma célula ou mesmo de uma planta inteira. Né, consegue moldar muitas vezes o formato que essa planta vai assumir e por isso são compostos bioativos, né, que possuem atividades biológicas nas plantas muito significativas e vão ajudar a planta a responder ao ambiente. A gente já viu aqui na disciplina como é que o ácido abscísico, o ABA, ajuda a planta a responder à falta de água, né? Nós vamos ver também o efeito de outros hormônios que vão ser fundamentais
para o desenvolvimento da planta e para a resposta da planta ao ambiente, né? Quando a gente olha uma planta que cresce em direção à luz, qual é o fator que faz a planta crescer em direção à luz? O que leva ela a ter essa capacidade de modificar a sua arquitetura para crescer na direção desse fator tão importante para o seu desenvolvimento. Então, vários fatores, né, vão fazer com que a planta produza esses hormônios, né, e o hormônio, para ele estar ativo ou não, ele vai depender aí de algumas etapas muito importantes, como a biossíntese, né, a ativação, a liberação da reserva interna e a absorção, que são elementos, que são fatores que contribuem positivamente para a quantidade de hormônio ativo dentro da célula ou dentro da planta. E, no entanto, depois que a planta respondeu, né, ou em etapas de desenvolvimento em que a planta não deve ter a ação de determinado hormônio, vários eventos vão acontecer também para reduzir a quantidade de hormônio ativo, como, por exemplo, a degradação, a inativação ou conjugação, o sequestro e o efluxo desses elementos, né, desses importantes compostos químicos. São compostos químicos variados, cada um tem a sua rota de biossíntese, né, e certamente nós vamos tratar de maneira, pelo tempo, né, e pelo objetivo dessa disciplina, de uma maneira superficial a respeito desses fatores, mas é importante a gente saber que o hormônio ele é produzido, né, muitas vezes ele está na sua forma inativa e basta um sinal celular para que ele se transforme na sua forma ativa e passe a ter ação biológica. Às vezes ele está armazenado em compartimentos em que ele não possui atividade, mas tão logo tem a necessidade, ele é liberado e executa todo o trabalho, né, que precisa ser feito. Então, são vários fatores que afetam, né, a quantidade do hormônio ativo, e a gente sabe que esses fatores eles vão ser muito importantes para determinar o que vai acontecer. Mas a partir daqui, eu gostaria de falar com vocês quais que são as formas pelas quais um hormônio, né, vai conseguir atuar e modificar o funcionamento de uma célula, né, ou, em última análise, né, de uma planta por inteiro. Então, esse processo ele vai começar, né, a partir do momento que o hormônio está ativo e está disponível, né, ele vai ser translocado para o local de utilização, né, ou para o local de atividade, e ali ele vai encontrar o receptor específico para cada hormônio. Então as células elas já possuem receptores, né, que são proteínas, que vão dar essa primeira etapa. E aqui nessa figura a gente percebe vários receptores de hormônio, né, como os receptores dos braquinoesteroides, do ácido abscísico, né, os receptores de estímulo mecânico, da citocinina, do etileno, do jasmonato, né, do ácido indolacético, da giberelina. Todos eles possuem receptores que podem ser receptores de membrana ou podem ser receptores intracelulares, mas são receptores que vão dar início ao processo de resposta da planta a um ambiente, a uma etapa de desenvolvimento. A próxima etapa, depois que a planta percebeu, né, e que esse receptor foi identificado, ou que o hormônio, né, e chegou até o receptor e houve, né, uma sinalização positiva, a próxima etapa é justamente a atuação dos mensageiros secundários. Os mensageiros secundários normalmente são compostos químicos, né, muitas vezes de baixo peso molecular, ou íons, né, que podem ter a sua concentração modificada muitas vezes de uma maneira muito rápida no ambiente, não é como por exemplo os pulsos de cálcio, né? A célula é capaz de produzir pulsos de cálcio e, a depender do ritmo e da intensidade desses pulsos de cálcio, ele vai ativar enzimas específicas, né? E nesse processo a gente tem as proteínas cálcio-camaldolina que ajudam muito nesse processo de modulação da concentração intracelular de cálcio. O cálcio ele não está presente na célula em grande quantidade, até porque ele interfere em várias etapas celulares, então ele não está presente na célula a todo momento numa alta concentração. Pelo contrário, ele está sempre armazenado, né, e é liberado apenas, né, em concentrações suficientes para que ele possa atuar como esse sinalizador. Né? Na parede celular é outra história. O cálcio está presente em grande quantidade na parede celular e é fundamental
para a estabilidade da parede celular. Outro tipo de mensageiro secundário é a própria modificação do pH, que vai indicar para a planta e vai ativar determinadas proteínas e ativar a expressão de determinados genes a partir da modificação do pH. E um outro tipo de mensageiro secundário também muito comum são as espécies reativas de oxigênio, que vão auxiliar, por exemplo, na regulação da expressão gênica. Então a gente percebe que várias bombas, né, de íons como cálcio, né, várias proteínas como as CDKs, né, e como as calcicamaldulinas, e vários transportadores, né, vão atuar como na construção dessas mensagens, né, de maneira que o sinal que foi recebido por uma única proteína seja espalhado para uma célula inteira. Esse sinal, uma vez que ele for identificado, ele vai ter vários caminhos também. E cada gene tem um caminho de ativação e cada hormônio tem também um caminho próprio para ativação dos genes que indicam a resposta a esse sinal, né? Um dos sinais mais comuns, né, uma das formas mais comuns de resposta, e que nós vamos colocar aqui como exemplo geral, é o exemplo das cascatas das mapsinases, né? As mapsinases são proteínas que respondem aos sinais celulares por meio de cascatas de fosforilação, né? E essas cascatas de fosforilação elas vão acontecendo sequencialmente, né, até que a proteína-alvo seja fosforilada, né, e com essa fosforilação da proteína-alvo que nós vamos ter vai ser justamente a ativação da resposta celular. E essa ativação da resposta celular pode ser, por exemplo, a expressão de um gene responsivo à doença, pode ser a expressão de um gene de uma nova etapa do desenvolvimento celular da planta, né? Então essas mapsinases elas são cascatas de fosforilação, né? E existem mapsinases para cada tipo de resposta. Existe mapsinase que atuam, né, nos processos de desenvolvimento, existem mapsinases que atuam na resposta a estresse abiótico, existe mapsinase que atua na resposta a estresse biótico, como a presença de patógenos, e cada uma dessas mapsinases elas vão ativar enzimas específicas ou, né, tornar ativo fatores de transcrição que vão levar à produção de novas proteínas e que vão ter papéis, né, como resposta, em preparar a planta para a resposta a todos esses fatores que a gente conversou, né? Dessa forma, né, quando a gente pensa em desenvolvimento e resposta ambiental da planta, a gente pode fechar esse fluxograma geral, né, que é o fluxograma em que a gente tem a entrada de uma modificação ambiental, o desenvolvimento programado. Isso vai desencadear a síntese de hormônios, né? Esse hormônio ele vai ser translocado para o sítio de ação e vai ser recebido por uma proteína específica. Isso vai desencadear um processo de transdução de sinal que vai levar à resposta da planta, né? Após essa resposta pode ser suficiente, né? E caso ela seja suficiente, ela vai inibir a síntese do hormônio, né? E esse hormônio, a partir daí, ele vai ser retirado, né, do rol de hormônios ativos por meio da compartimentalização, do catabolismo ou do efluxo. Ou, né, caso a resposta seja insuficiente, a presença desse hormônio vai levar à síntese de mais hormônios, né, que vão ser novamente transportados, vão ser recebidos, o sinal vai ser transduzido e nós vamos ter a amplificação dessa resposta. Então, nós vamos conversar daqui para frente a respeito de hormônio vegetal. Todos os hormônios eles atuam mais ou menos dessa forma. Eles têm vários passos desse característicos. Para cada hormônio, para cada resposta, existe uma cadeia de transdução específica, existem receptores específicos, existem mecanismos específicos de compreensão e de resposta. Muitas vezes nós vamos passar, né, daqui para frente de forma certamente superficial por esses mecanismos, mas na certeza de que a gente já falou para vocês,
né, os mecanismos globais que estão envolvidos com a resposta da planta a esses hormônios. Então, a gente agradece aí a audiência de vocês, né, e espera vocês, né, nós vamos começar a falar dos hormônios, né, dentre os hormônios que existem, nós optamos aqui por falar dos hormônios clássicos, nós vamos falar de 5 hormônios, e nós vamos fazer isso em vídeos diferentes para tentar confundir menos essa história dos hormônios, tá joia? Então eu deixo um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.